Então, boa tarde a todas e todos. Hoje a gente tem a honra de ter no nosso evento do Colóquios do INE, tá, a presença de um ex-estudante da UERJ, não é do nosso instituto, mas da Faculdade de Engenharia da UERJ, o Dário Augusto Borges de Oliveira, que vai proferir a palestra sobre Towards Unsupervised Learning. O Dário, ele é cientista de pesquisa da IBM Research do Brasil, tá? Ele obteve o título de graduação de Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas de Computação na UERJ de 2007. Ele obteve o mestrado em 2009 em Engenharia Elétrica, com ênfase em análise de imagem e visão computacional, na PUC do Rio. Desenvolveu parte da pesquisa dele no Instituto Superior Técnico de Lisboa, em Portugal. Ele recebeu o grau de doutor pela PUC Rio em 2013, tendo feito parte da pesquisa dele na Universidade Leibniz Hannover, na Alemanha, de 2014 a 2015, ele esteve por lá. Trabalhou como um pesquisador associado ao Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, fazendo pesquisa em análise aplicada à neurociência. Entre 2015 e 2016, trabalhou como analista de imagens aplicada à indústria, na GE, né, no Centro de Pesquisa da GE. E desde outubro de 2016, ele está trabalhando como pesquisador na IBM em São Paulo, né? Então, eu queria muito agradecer a disponibilidade do Dário e queria passar a palavra para ele. E antes de passar a palavra para ele, só um aviso. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem passar pelo chat do YouTube, tá? Que eu vou estar aqui com uma sessão concomitante, olhando o que vocês estão postando. Eu vou fechar minha câmera agora e vou deixar toda a apresentação com o Dário. Fica à vontade, Dário. Muito obrigado novamente. Beleza, Guilherme. Obrigado pela introdução. O Guilherme ele foi meu co-orientador no projeto de graduação da UERJ, né? Então, fico muito feliz pelo convite. E é isso, eu vou começar aqui, vou compartilhar minha tela. A gente começar aqui a apresentação. Consegue ver minha tela bem? Ainda não abriu, não. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Vou entrar de novo. Agora sim? Agora está indo. Foi. Só não está a tela do... Agora está a apresentação. Beleza. Bom, eu vou essa apresentação, né? O título dela é Towards Unsupervised Learning. E por que eu escolhi esse título, né? Então, eu vou começar falando sobre por que eu não falei de Unsupervised Learning direto, né? Esse é um termo meio polêmico nessa comunidade da divisão computacional. Existem vários outros subtermos que detalham melhor o que são as atividades, em vez de você simplesmente dizer que é não supervisionado. E nessa apresentação, eu procuro tentar endereçar os problemas que a gente tem quando a gente tem um banco de dados que não é perfeito, de modo geral, né? Eu não estou falando simplesmente de totalmente não supervisionado, mas eu quero endereçar um pouco, dar alguns exemplos de problemas do tipo, quando o nosso banco de dados não tem anotação um tamanho suficiente para que a gente consiga treinar de maneira eficiente um algoritmo, né, supervisionado. Se a nossa anotação
informação ela tem problemas, né? Se ela não foi feita com a qualidade que a gente precisaria. Se por acaso a nossa anotação ela foi feita de uma maneira que eu estou chamando aqui de cheaper, né? Que é mais barata do que no treinamento, do que o que a gente precisa no teste. Então, por exemplo, se você tem uma imagem que você precisa localizar, mas você no seu conjunto de treinamento você tem a anotação de que determinado tipo de objeto aparece na imagem, né? Você precisaria localizar. Você tem como você aproveitar essa informação para tentar, a partir disso, localizar o seu objeto, é o exemplo que eu vou dar, inclusive, na aula. E se a gente, por acaso, não tem anotação disponível? Às vezes a gente tem um conjunto que é razoavelmente grande, mas que ele não tem anotação disponível. Então, que tipo de coisa que a gente pode fazer quando a gente tem esses cenários, né? Bom, e aí eu selecionei alguns tópicos, são vários, na verdade, essa é uma área imensa. Cada tópico desse, na verdade, é uma área de pesquisa, mas eu selecionei alguns tópicos para a gente discutir um pouco nessa apresentação. Então, considerando esse problema do training set ser pequeno, né, eu vou falar um pouquinho de maneiras um pouco mais interessantes de fazer data augmentation, né, que a gente está acostumado a fazer, mas tem maneiras mais interessantes. Vou falar um pouquinho de redes de síntese nesse contexto. Vou falar de aprendizado semi-supervisionado, e aí eu vou explicar direitinho o que é, mas é basicamente quando você tem um conjunto que é anotado e um conjunto que não um conjunto que tem anotação, né, mas que é pequeno, e um conjunto grande que não é anotado. O que a gente consegue fazer nesse caso, né? Vou falar um pouquinho desse aprendizado a partir de anotações ruidosas, né? Vou falar sobre treinamento fracamente supervisionado e vou falar sobre aprendizado autossupervisionado, que é quando você não tem um banco de dados, o que você consegue fazer com o próprio dado que você tem, né? Que tipo de tarefa você consegue desenvolver para que você consiga aprender alguma coisa desse dado e aí usar, de repente, depois poucas amostras para já guiar o seu aprendizado com muito dado não anotado, por exemplo. Então, começando com Data Augmentation, né? A primeira coisa que a gente faz, né, que todo mundo faz e que já existem bibliotecas só para isso, hoje em dia, né, é essa coisa de você fazer, dado que você tem uma imagem e uma segmentação, por exemplo, você consegue fazer uma série de transformações nessa imagem que são também mapeadas para essa máscara e você aumenta o seu dado. Então, aqui, por exemplo, você tem uma imagem de um cachorrinho e você pode adicionar um ruído estranho, um ruído salt and pepper, você pode fazer um crop na imagem, pode alterar o código de cor e adicionar ruído, pode fazer uma rotação, pode fazer uma deformação elástica, etc. Né? Tem N transformações geométricas de cor que você consegue fazer nessa imagem, que vira um dado que é um pouco diferente do seu dado que você tem original de imagem, que você tem uma rotulação para esse dado e que você consegue mapear também a rotulação. Então, tudo isso vira amostra que é um pouco diferente, mas que você consegue criar dados novos a partir desse tipo de transformação. Estou chamando aqui de Vanilla Data Augmentation, né? Mas isso não é a única coisa que a gente pode fazer. Então, falando de maneiras mais interessantes da gente fazer Data Augmentation, eu vou falar um pouquinho dessas redes de síntese. E aí, existem dois grandes grupos de redes de síntese que se destacam mais. Tem outras abordagens, tem várias outras, na verdade, mas essas duas são as que são mais comumente usadas, né? E aí são essas redes, as GANs, né, que são as Generative Adversarial Networks, que essa eu vou explicar um pouquinho melhor, e tem os autoencoders variacionais, que eu não vou explicar nessa aula, mas que também são muito usados e que vale a pena, né, a gente falar um pouquinho. Para vocês terem ideia da diferença que existe entre esses dois grupos de métodos, né, no autoencoder variacional, a gente tem um encoder que ele mapeia um dado de entrada numa representação latente qualquer, né, uma representação compacta, e você tem uma rede decoder que pega essa representação compacta e mapeia de volta no dado de entrada. E aí, essa representação latente aqui, a gente consegue usar o decoder para sintetizar simplesmente sorteando amostras nesse espaço latente aqui. E aí essa é uma forma da gente conseguir sintetizar estocasticamente um monte de amostras usando esse decoder depois que a gente treinou o autoencoder. Já essas redes, né, que são essas GANs, que eu vou falar aqui um pouquinho, elas têm uma forma diferente de fazer síntese, né? Elas, na verdade, são redes que são compostas de duas redes. Então, você tem uma rede que é a geradora, que é uma rede que aprende a mapear ruído aleatório,
num dado, por exemplo, aqui é uma face, né? E você tem uma outra rede discriminadora que ela serve como um treinador para essa rede geradora. Ela está ali simplesmente para dizer, olha, eu sei dizer se esse dado gerado, ele veio de uma distribuição real, de faces, nesse caso aqui, ou se ela foi gerada por essa rede. E aí, esse erro que ela consegue calcular é o que você usa para treinar o gerador. Então, ela é como se fosse um técnico da rede geradora, e o objetivo da rede geradora é gerar imagens realísticas o suficiente para essa rede aqui não conseguir discriminar a imagem sintetizada da imagem real. Por isso que tem esse adversarial aqui, que essas redes elas ficam competindo uma com a outra. A geradora tentando enganar o discriminador sempre tentando descobrir que uma imagem foi sintetizada, por exemplo. E como é que a gente consegue usar isso no contexto de síntese, né? Eu vou dar esse exemplo é de um paper desse ano, meu, para esse congresso, o ASBI, que é um congresso de imagens médicas, do I3E. E aí aqui, o contexto disso, né, é de data augmentation para segmentação de câncer de pele. Esse que é o objetivo. Então, tem aqui as imagens são fotografias da pele. Eu tenho aqui essa lesão, essa coisa, essa bolota aqui preta, aqui essa rosa, aqui essa marrom. Então, são lesões de pele. E eu tenho aqui a máscara correspondente, né, imagem binária, onde é branco é a lesão, onde é preta é pele. Bom, esse conjunto aqui, normalmente, né, são conjuntos pequenos, e a gente tem o interesse de fazer a augmentation para que a gente consiga treinar de maneira mais eficiente a nossa rede de segmentação nesse caso. Aqui vocês podem observar que as fotos, elas geralmente são centralizadas, as formas, elas são razoavelmente convexas, né? Então, rotação e translação aqui são coisas que, como vocês vão ver nos resultados, né, adicionam um pouco a variabilidade para o banco de dados. E aí, para conseguir fazer um data augmentation aqui que seja eficiente, aí eu usei essas conditional GANs, né, que são essas redes que eu falei já no anterior. E aí o meu objetivo aqui era duplo. Eu queria aumentar a diversidade do meu dado de treinamento, tanto na forma quanto na aparência. Para a forma, eu criei um gerador que usava essas curvas de Bézier, está faltando um R aqui. Que basicamente são as curvas de Bézier, elas usam pontos de controle, né, e elas conseguem usar uma equação polinomial para conseguir estimar uma curva polinomial que passe entre esses pontos de controle. Então, quando você aumenta o número de pontos de controle, a sua curva vai ficando mais complexa. E com poucos pontos de controle, a sua curva é mais simples. Então, aqui, por exemplo, tem exemplos de curvas geradas, né, com 5 pontos de controle, com 8 pontos de controle. Então, a forma ela vai ficando mais complexa quando você aumenta o número de pontos de controle. E você consegue gerar, centralizar, onde você vai gerar os pontos. Né? Os pontos eles podem ser gerados aleatoriamente na imagem. Dá para controlar o raio, esse tipo de coisa. Você consegue gerar um conjunto bem heterogêneo de formas que seriam essas máscaras correspondentes a essas máscaras binárias para segmentação da lesão. E para fazer a aparência, o que eu fiz foi que eu peguei todo o meu banco de imagem e eu cataloguei, criei um banco de texturas. Então, eu pegava um quadradinho dentro da minha segmentação, do que era lesão, e um quadradinho onde era pele. E fui criando um banco de dados de patches, né, com texturas de pele e com patches com texturas de lesão. Bom, e aí o que eu fiz basicamente foi pegar essa GAN e eu treinei ela para sintetizar uma imagem realística a partir dessa imagem de patches que eu estou dizendo aqui em cima, estou explicando como é que eu montei. Então eu peguei aqui uma imagem real, peguei meu patch na lesão e meu patch da pele. E aí eu tinha aqui a máscara. Peguei o meu patch de pele e fui empilhando um do lado do outro, né? Concatenando um do lado do outro até completar a imagem inteira. Depois eu peguei o meu de lesão e fiz a mesma coisa, mascarando só a área da lesão. E aí eu gero essa imagem aqui, que tem um monte de patchzinho de pele, né? Que vocês estão vendo aqui. Concatenados um do lado do outro, onde é pele, e onde é lesão, tem os patchzinhos de lesão concatenados também. E aí eu treinei essa GAN para aprender a mapear essa imagem aqui, que eu chamei de tiled, na imagem original que eu tinha. Então, ela basicamente vai receber essa imagem que tem formato, né, em tiles e vai aprender a reconstruir o que seria a imagem real.
aí, obviamente, né, vocês já devem ter entendido qual é o objetivo final. Eu consigo pegar o meu banco de texturas, que eu tenho várias texturas de lesão, várias texturas de pele, gerar uma curva aleatória usando Bezier, e aí eu pego e monto essa imagem fake tiled, com tiles de pele fora da minha curva e tiles de lesão dentro da minha curva. E aí eu pego e testo na guia treinada para ela reconstruir o que seria a imagem realística a partir dessa imagem de tiles. E aqui tem um exemplo disso. Aqui tem vários exemplos, né? Vocês vão ver. Aqui são as reconstruções a partir de imagens reais, do que a gente consegue fazer. Então aqui tem a imagem original, a imagem mental e a imagem reconstruída. Vocês podem ver que ela consegue reconstruir alguma coisa, não consegue reconstruir muito bem pelo, por exemplo, algumas coisas assim, mas a lesão e a pele ela consegue razoavelmente. E aqui alguns exemplos sintéticos com a curva de Bezier, também, que ela gera algumas formas são mais realísticas, né? Essa aqui, por exemplo, essa aqui, algumas são menos, mas você vai ter um conjunto heterogêneo de imagens com formas e aparências diferentes. E aí, a partir desse Data Augmentation, a gente consegue, né, o resultado que eu obtive nesse paper. Eu peguei e treinei uma rede UNet, uma PSP-Net, uma Deep Lab, todas para segmentação, e testei com meu dado de treinamento sem augmentation nenhum, usando o Rotation Flip Scale, né, que é o mais básico de Data Augmentation, e testei com as curvas de Bezier, com as formas gerando diferentes curvas de Bezier. E aí dá para ver que o ganho é consistente para todas as redes de segmentação. Quando a rede é mais complexa, parece que o benefício é maior, então aqui a gente teve quase 3% de melhoria. Mas sempre a gente consegue algum ganho um pouquinho de fazer essa síntese um pouco, esse data augmentation um pouco mais esperto usando uma rede de síntese. Então esse é um exemplo de uso dessa rede de síntese para o data augmentation, né? Bom, esse foi o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês, né? Agora a gente vai falar sobre essa coisa do semi-supervised learning, né? O que é isso, né, em primeiro lugar, né? Você tem essa imagem que eu acho bem ilustrativa, né, de um workshop do CCV desse ano. Ele fala aqui do supervised learning. Então, quando você eu quero aqui localizar pessoas e cavalos na imagem. Então, você tem no seu dado todo, em todo o seu conjunto de treinamento, você tem onde está o cavalo e onde está a pessoa, o bounding box, né? Você tem mais de um, você tem lá o bounding box da pessoa, da outra pessoa, do cavalo. Quando você tem o weekly supervised, né, é quando você tem, aqui nesse caso, por exemplo, eu queria identificar talvez as duas pessoas e só tem informação de uma delas, então não é uma informação completa. Aí você tem esse caso aqui, que enfim, é um weekly semi-supervised learning, e você tem esse aqui, que é o que a gente vai falar mesmo, que é o semi-supervised learning, que eu tenho anotação em parte do dado, mas em parte do dado não tem nenhuma anotação. O que eu consigo fazer nesse caso? Eu vou falar desse paper, que ele é um paper que ele é bem didático, assim, eu acho que ele é interessante justamente porque ele traz conceitos que são importantes e que acabam aparecendo em vários outros trabalhos na literatura dessa área de semi-supervised, né? E ele é desse ano, ele é um paper que ainda não saiu, ainda eu acho, em nenhum lugar, é um paper bem recente, que é o Fixed Match, né? E aí, o que o Fixed Match faz? Ele é uma combinação simples, né, que está dizendo aqui, de duas coisas que são muito comuns, duas técnicas que são muito comuns em semi-supervised learning, né? Que é regularização de consistência e pseudo-labeling. E o que é regularização por consistência, né? A regularização por consistência, ela permite que a gente use esse dado não rotulado simplesmente assumindo que o método, né, o nosso método de classificação, ele tem que prever coisas parecidas, ele tem que ter uma previsão parecida para a mesma imagem, se essa imagem for perturbada por algum tipo de transformação. Dado que é a mesma imagem, a transformação ela deveria ainda assim gerar uma predição parecida na saída do modelo, se nosso modelo foi bem treinado. E aí ele vai se beneficiar disso aqui, a gente vai ver como. E o pseudo-labeling, ele é um outro conceito que diz que se baseia nessa ideia de que um modelo que a gente deve conseguir extrair e ter, né, rotular artificialmente o nosso banco de dados, pelo menos que é parcialmente não rotulado, a partir das nossas predições. Se a gente consegue medir isso de alguma maneira, né, essa confiança que a gente tem naquela predição, a gente deveria ser capaz de dizer, olha, essa aqui eu tenho confiança suficiente para dizer que é da label tal. E aí o que ele faz aqui, né, eu vou falar um pouquinho só para a gente poder já entender nos próximos slides o que é o modelo. Ele pega um dado que é não rotulado,
E ele faz duas transformações no dado, né? Uma que ele chama de Weakly Augmented Data, ou seja, ele faz uma transformação que não vai mudar demais o dado, e ele faz uma predição desse modelo, que é essa que está aqui em rosa. Depois ele pega esse mesmo dado, faz um data augmentation que é um strong, ele modifica bastante a imagem. E aí ele faz uma predição que é essa aqui em azul. Vocês veem que o dado que foi modificado muito fortemente, né, ele tem uma predição que não é tão assim confiante quanto a rosa. A rosa você vê que tem uma classe aqui que está despontando, e nesse azul aqui ele fica em dúvida em relação às outras classes. E aí o que ele faz? O que ele faz é que ele pega essa predição do rosa, que ele fez aqui fracamente aumentado aqui, e se ela for, né, a predição ela for acima de um threshold, que é um parâmetro do método dele, ele diz, olha, então essa aqui é da classe tal. E ele cria esse pseudo-label que ele diz, olha, eu sei que é dessa classe zona aqui e eu sei que não é do resto. E aí ele pega essa predição que ele fez com azul, com esse strongly augmented aqui, e ele diz, olha, eu preciso que essa entropia cruzada entre as duas seja pequena, ou seja, que eu tenho que ter um agreement grande entre esse pseudo-label e a predição que eu tenho com o strongly augmented data. Então aqui vocês veem que ele tem um pseudo-labeling nesse pedaço aqui em cima, e essa regularização por consistência é justamente o que está sendo implementado pela essa entropia cruzada. A gente vai ver isso em detalhe agora. Para que vocês saibam, né, por curiosidade, eu não vou entrar em detalhe, né, mas o modelo que ele usa para essa classificação é uma wide ResNet, então ela é uma ResNet que todo mundo já conhece, né, uma ResNet, é uma rede residual de classificação, e ele usa esse wide aqui, ela é uma rede que é um pouco mais robusta em quantidade de número de filtros que tem por camada. Então esse é o modelo que ele usa, né, depois vocês podem olhar com detalhe o modelo se vocês quiserem. E como é que é o algoritmo dele em si, né? Ele é simples. Ele recebe como entrada um conjunto de amostras que ele tem um rótulo, que é esse conjunto X, um conjunto de amostras azul que ele não tem rótulo, um limiar de confiança, ele tem esse ratio aqui, né, de unlabeled data, que isso aqui é uma proporção que ele tem de amostras de unlabeled em relação a labeled, e ele tem um peso que ele usa na função de perda dele. A função de perda dele é basicamente um somatório de uma perda supervisionada com esse peso lambda que ele tem aqui, com uma perda não supervisionada, e a gente vai ver cada uma delas. Como é que ele calcula a perda supervisionada? Você vê que ele está somando aqui, né, no número de amostras supervisionadas que ele tem, então ele vai de 1 a Bzão, né? E ele calcula basicamente a entropia cruzada entre o label que ele tem, então esse aqui vai ser um vetor com na classe que a gente já sabe que ele tem, com a predição. Então a predição do modelo dele, depois que ele aplicou um weak augmentation, uma transformação fraca, num XB dele lá. E aí ele soma isso tudo aqui, né? O que ele quer basicamente é que a predição do modelo dele se aproxime da predição do label que ele tem. Isso aí é uma função de perda para classificação normal, quando você tem um dado rotulado. Então, é normal. Que todo mundo usa entropia cruzada. Para o dado que é não rotulado, ele calcula algumas transformações que ele guarda. Então, para todas as amostras que estão nesse conjunto não rotulado, ele pega um strong data augmentation, nessa amostra UB que ele tem, nesse sample que ele tem, e guarda, que é esse util. Depois ele calcula a predição do modelo dele num weak data augmentation desse UB, né, com os parâmetros que ele tem lá da rede dele de predição. E guarda esse vetor de predição. É o softmax, né? Então ele vai guardar a probabilidade de ser de cada uma das classes. E ele guarda tudo para todas as amostras que ele tem em B. Depois, o que ele faz é que ele pega e calcula a perda não supervisionada. Como é que ele faz isso? Ele caminha por todas as amostras que ele tem em UB, seleciona só aquelas, né? Essa função aqui, o que ela está dizendo é que ela é 1 se essa condição aqui for atendida, e é 0 se ela não for atendida. Então, ele está, na verdade, selecionando todas as amostras em que essa predição que ele fez com o weak lá em cima, ela é maior, a predição máxima, né, da classe que teve um máximo de predição ali, ela é maior do que um threshold que ele define. Então, ele vai dizer, olha, eu vou selecionar aquelas amostras cuja predição, quando eu dei um weak da augmentation,
ela é boa o suficiente, igual tá naquela figurinha lá que eu mostrei no primeiro slide. E aí ele ativa isso para essas classes, e para essas classes ele calcula essa entropia aqui cruzada entre esse QB que ele calculou com o Wick lá e a pressão do modelo depois que ele fez um Strong Data Augmentation nesse B que foi selecionado. E aí isso aqui é regularização de consistência, né? Ele está basicamente dizendo, olha, a minha probabilidade para o Wick, para essa amostra, ela tem que ser parecida com o do Strong. É isso que eu quero que seja, porque no final das contas é a mesma imagem. E aí aqui esse é o termo que ele faz a regularização por consistência, e aqui é onde ele seleciona basicamente os caras que têm uma probabilidade alta e a opção do label que ele faz. E depois ele retorna a função de perda, essa soma ponderada aí dessas duas perdas que ele fez antes. E aí vocês vão ver que o resultado dele, né, ele mostra aqui, ele compara com outros métodos que fazem coisas parecidas, ou que só fazem o pseudo-labeling, por exemplo, né? E ele mostra que ele tem resultados melhores. Obviamente que quando ele tem menos classes, né, no Cypher 10, ele tem só 10 classes para predizer. O Cypher 100 tem 100 classes. Então, quando ele tem menos classes, ele consegue um desempenho melhor, claro, né? Como sempre. E quando ele aumenta o número de labels anotados que ele tem, ele também consegue um erro menor. Mas é impressionante que ele, com 40 labels só, ele já consegue um desempenho bastante razoável nessa rede. Mesmo para 100 classes, o número de anotações que ele precisa, que esses modelos normalmente precisam, é muito maior do que o que ele consegue. Ele consegue um razoavelmente bom. Então, é uma abordagem interessante, realmente. Bom, e aí, vou falar agora de um tópico que tem um pouco a ver com esse também, que é aprendizado a partir de redes quando a anotação é ruidosa. Então, nesse caso aqui, não é que eu não tenha anotação, mas a minha anotação pode ter sido, né, feita por alguém que não é especialista, pode ter sido feita por algum método automático que foi gerado para gerar uma anotação realmente que não tem muita confiança, e eu quero que o meu modelo melhore a confiança do meu dado ali, do meu modelo e tal, né? Então, a gente vai ver como é que a gente consegue uma abordagem possível para lidar com esse tipo de problema. Aqui, assim, eu botei essa imagem aqui para mostrar para vocês, aqui é de um survey dessa área, né? É uma área gigantesca também. Todos esses tópicos têm vários métodos, mas eu acho que ela é bem ilustrativa de quais são as possibilidades que a gente consegue fazer nesse tipo de cenário, né? E eu acho interessante que ele chama isso de robust training. Então, isso é realmente o core dessa coisa de aprendizado a partir de anotações ruidosas. E ele diz que tem várias coisas que você pode fazer, né? Então, uma delas é você ter uma arquitetura que seja robusta de cara. Então, ele dá aqui alguns exemplos, né, de arquiteturas que permitem que você tenha uma coisa um pouquinho mais robusta. De modo geral, o que elas fazem é que elas implementam algum módulo para lidar com ruído de alguma maneira. Você pode alterar a sua função de perda, então a sua função de custo. E aqui, basicamente, você pode ter uma função de custo que já seja robusta, ou você pode ter algum tipo de ajuste na sua função de custo depois que você calculou. Você pode fazer seleção das amostras no seu training data, falando assim, olha, eu não vou levar em consideração todas as amostras, só aquelas que eu tenho algum tipo de confiança por algum motivo, para o treinamento. E você pode fazer regularização do seu espaço de soluções, né? Também é uma possibilidade. Você melhorar a robustez. Então, em vez de você querer passar por todas as amostras que você tem, você considera que elas deveriam ser, as suas fronteiras da classificação deveriam ser um pouco mais menos porosas, por assim dizer, e que o que está fora provavelmente é erro de anotação. É uma maneira de você lidar com esse tipo de problema também. Aqui a gente vai focar nesses dois casos, que é você ajustar, é uma abordagem que usa esses dois casos, né? Ela ajusta a função de perda e ela seleciona amostras que ela tem mais confiança. O paper é desse mesmo autor que fez esse review, né? Esse som, e ele tem um conceito que é interessante, que eu acho bem interessante, que é de você recalchutar algumas amostras. Então, o que ele tem aqui, basicamente, né, que ele fala aqui dessas possibilidades. Então, você tem um mini-batch aqui, ou uma N, você tem a sua rede, e aí você gera uma predição. E aí ele fala, olha, eu posso pegar todo esse resultado da predição aqui
E depois que eu calcular a minha perda, eu posso modificar essa perda para fazer o meu backward, né? Meu passo de backpropagation. Isso é uma possibilidade. A minha outra possibilidade é eu pegar minha função de perda, selecionar aqueles que geraram uma confiança, tiveram uma perda pequena e, portanto, tiveram uma confiança alta, e passar a perda só nesse subconjunto. Isso é uma outra possibilidade. O que ele faz aqui é uma coisa que fica no meio do caminho. Ele seleciona uma parte e uma outra parte ele muda a função de perda. E aí o que ele está dizendo aqui é que um update, né, de um modelo, normalmente, o que acontece é que você tem um modelo no T mais 1, ele é um modelo T menos uma taxa de aprendizagem aqui que você tenha do gradiente que você calculou da função de perda para o seu mini-batch, né? Então, isso aqui é como você atualiza os pesos do seu modelo normalmente. Ele aqui, no caso dele, ele está propondo quebrar essa parte da loss function em dois grupos. Um grupo que ele chama desse R, que são as amostras recalchutáveis, ou seja, que ele tem um Y til aqui, que é a anotação dele. Ele vai dizer, olha, não é Y til, é esse Y refurb, ou seja, minha classe não é essa, ela vai passar a ser essa aqui. E ele vai passar a aprender a partir dessa classe que ele disse que é, e não da que ele tinha anotado. E ele tem um conjunto de amostras que ele chama de limpas, que são as que pertencem a esse conjunto do clean, com a interseção do complemento desse R. Então, o que ele está querendo dizer é que primeiro, a prioridade dele é selecionar as que são desse conjunto R. O que sobrar e não for ruim, a função de perda, a gente vai ver o que ele vai definir como ruim, ele vai fazer a função de perda normal, que a gente já conhece, que é essa daqui. Então, ele vai considerar a anotação. Como é que ele seleciona C, né? Então, são três perguntas que a gente tem que fazer para conseguir entender isso tudo, né? Então, como é que ele seleciona C, esse conjunto de amostras limpas, como é que ele seleciona o conjunto de amostras que são recalchutáveis, e como é que ele corrige, como é que ele sabe qual é esse Y novo a partir do anotado dele. Para selecionar um C, ele simplesmente pega um limiar da proporção que ele tem a partir das menores perdas que ele teve, que ele observou nas amostras, né? Então, as amostras com as menores perdas são selecionadas como amostras que ele tem uma confiança alta e, portanto, vão ser usadas com a anotação que ele tem. Esse teta, esse tal aqui, ele pode ser empírico, ou seja, ele pode ser uma coisa que ele conhece, ou ele pode ser calculado usando de alguma maneira, por exemplo, uma coisa que ele sugere é você fazer um cross-validation e ver qual é o erro médio no cross-validation e você usar essa taxa de erro médio para você saber o quanto que você tem de amostras, qual seria a proporção de amostras que você teria confiança alta. Para selecionar o R, o que é recalchutável, ele propõe essa função f de x e q, né? Ela tem que ser menor do que um erro, e esse erro aqui ele é um parâmetro, não um valor, esse epsilon aqui é um erro. Q aqui é um histórico de predições que ele tem. Então, esse parâmetro Q é um histórico de predições. Ele vai dizer que uma amostra X ela é recalchutável se esse F é menor do que esse E. E esse F ele é dado por esse 1 menos delta aqui, ele é simplesmente um termo de normalização para que esse F fique entre 0 e 1, ele consiga estabelecer esse E aqui de uma maneira razoável. E isso é multiplicado pela entropia dessa função P. E quem é a função P? A função P nada mais é do que um vetor de proporções em que determinada classe aparece como a predição para aquela amostra. Então, ele vai pegar uma amostra X, vai pegar Q predições, ou seja, seu modelo está lá, né, no T mais 1, T mais 2, T mais 3. Então, ele vai pegar de T menos Q a T todas as predições que o modelo deu. E aí ele vai pegar esse X e vai ver qual é as predições que ele deu para todos eles, né? E aí ele vai pegar e vai somar para esse vetor de histórico de produções e dividir pelo tamanho do vetor de histórico. Então, é um vetor de proporções. E ele vai calcular a entropia. Por que ele calcula a entropia? Como a gente sabe, né, a entropia baixa significa que você vai ter uma classe né, com valor muito alto e as outras com valor baixinho. Se isso acontece, basicamente o que significa é que ele tem uma confiança alta, porque ele é sempre consistente, de que a classe para essa amostra é essa classe que deu o valor máximo ali.
Então, ele seleciona toda vez que isso acontece, que ele tem uma entropia baixa, que ele tem uma confiança alta no histórico de predições dele, ele diz que essa classe é uma classe candidata a ser recalchutada. E aí, como é que ele faz essa transformação de recalchutar essa classe, né? Ele pega e simplesmente vê nesse vetor qual é a classe que deu maior proporção, dado que ele foi selecionado como recalchutável. E aí aqui vocês vão perceber que as classes que acontecem em C, né, as classes que foram selecionadas no conjunto C de limpas, por exemplo, existe uma probabilidade grande que elas cairiam nesse ponto, né? E não tem problema. Ele vai dizer, olha, o meu Y é chapéu, o meu Y é refurbished, né, que é o que vai ser usado na função de perda, é o mesmo, por acaso. E isso não tem problema nenhum, a função de perda vai continuar somando o que deveria somar. Mas se por acaso a minha anotação é diferente da que consistentemente o meu modelo disse que era, ele vai dizer, olha, não é anotada, vai passar a ser o que o meu modelo disse consistentemente no histórico que era. E aí a função de perda vai passar a ser calculada em função desse y novo. E é isso que faz a diferença. Aí eu botei aqui o algoritmo, né? E eu só quis, na verdade, chamar a atenção para esse bloquinho aqui. É que, obviamente, ele precisa, no primeiro pedaço, né? Ele precisa guardar um número de predições para poder construir um histórico. Ele chama isso de warm-up period aqui. Ele tem um parâmetro e que esse gama aqui, ele tem que ser maior do que o Q, claro. Então, ele vai guardar esse histórico de predições, depois ele vai calcular os conjuntos e vai atualizar a função de perda, levando em consideração os dois conjuntos que ele calculou. E aí ele mostra que ele, né, se compara com um monte de outros algoritmos, ele mostra que aumentando a taxa de ruído na anotação dele, ele consegue ser mais robusto do que os pares dele para diferentes problemas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de treinamento fracamente supervisionado. E aí vamos definir o que é treinamento fracamente supervisionado. E por que ele foi proposto, né? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Imagina que você tem aqui essa imagem de um cara correndo numa moto, né? Você dizer que nessa imagem tem uma moto e uma pessoa, geralmente leva 1 segundo por classe. O tempo que uma pessoa leva, né? Segundo esse artigo aqui embaixo. Você dizer, localizar onde está a moto, só com um ponto, leva 2,4 segundos por classe. Você desenhar o bounding box, leva 10 segundos por classe. E você segmentar, ou seja, desenhar o polígono em volta de cada instância aqui, leva 78 segundos por classe. Nesse contexto, o que é o X-Supervision, né? É toda vez que você tem no seu treinamento um grau de anotação que é mais barato do que o que você precisa no teste. Então, por exemplo, imagina que a sua rede precisaria, que o que você precisa mesmo é segmentar. Mas que por N motivos, né, você quis fazer a anotação só do bounding box porque era mais rápido, as pessoas, você conseguia um volume maior de amostras anotadas e tal, o seu recurso de pessoas para anotar era pequeno, esse tipo de coisa. Os métodos de Weak Supervisor, o que eles vão fazer é justamente tentar se aproveitar dessa anotação aqui para chegar nisso aqui, é o que você precisa de fato. E aí esse gráfico aqui, ele tenta explicar mais ou menos isso, né? Então existem vários tipos de anotação, e aqui eu estou ordenando elas por complexidade aqui, então você pode fazer por proporção das classes, só por rótulo da imagem, então você dizer o que aparece na imagem, por ponto, igual a gente viu, por scribble, é você desenhar uma linhazinha que passe pelo objeto, por bounding box, ou você segmentar cada pixel na imagem, né? E aqui você tem a saída que você precisa no seu teste, então a mesma coisa. E aí, toda vez que você está nessa linha aqui, você tem a sua supervisão regular, ou seja, eu tenho anotação em pixel label e eu vou segmentar minha saída em pixel label. Eu tenho um bounding box anotação e eu vou testar, eu quero saber que eu quero também bounding box. Toda vez que você tem aqui coisas mais baratas, aí você tem aqui essa área grande aqui que é de Weak Supervision. E toda vez que você tem aqui, né, que são casos menos comuns, você tem o Strong Supervision, que você normalmente tem que simplificar o seu conjunto de anotação para você poder gerar a saída que você quer.
E aí aqui eu selecionei só um, tem vários, na verdade, né? O material original apresentava outros métodos, né? Mas vou falar de um que eu acho que ele é simples e bem explicativo do que é mais ou menos esse tipo de coisa. E esse artigo ele fala dessa coisa do Class Activation Mapping, né? Então o que ele faz, né? A ideia principal desse artigo aqui é que eu tenho uma rede que é só de classificação e eu quero aprender, né? Como a gente viu aqui, né? Eu tenho uma rede que ela só tem a classificação do que aparece na imagem. E no meu caso aqui, eu vou pegar o bounding box. Ela poderia fazer outras coisas, poderia fazer segmentação também. Ele explica outros casos, mas eu vou falar só do bounding box. Então aqui eu tinha uma rede de classificação, né? Camada convolucional, 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 a última camada convolucional e a minha classificação lá do Softmax. Né? Para a classe que eu tinha lá. Acho que diferentes classes que eu tinha, no caso aqui, ele está falando desse cachorrinho aqui, que é um Australian Terrier. E aí o que ele faz, a grande jogada dele, é que ele bota uma camada aqui no meio, que é essa Global Average Pooling, em que ele basicamente verifica qual é o peso de cada uma dessas K-filtros nessa última camada convolucional para cada uma das classes, e ele treina isso. Então, o lado ruim dessa abordagem é que ele precisa retreinar essa camada aqui, ele precisa treinar essa camada. Ela envolve mais uma etapa de treinamento. Mas basicamente o que ele tem aqui, o Softmax, né? Se o Softmax, ele pega essa fórmula aqui, que é o Softmax da classe C, esse SC, ele é dado nessa configuração nova que ele fez aqui, pelo somatório para os K-filtros da última camada convolucional, né? Desse FK, que é a ativação de cada um desses Ks, dessas unidades de K, ponderados por um peso WK, que é o que ele vai otimizar. Então, quando ele pega isso aqui, ele consegue transformar isso aqui, né? Essa FK é o valor da ativação para cada um dos Ks no XY, né? Dessa última camada aqui. Então, o SC geral, o que ele vai ter, que é o somatório em XY, ou seja, né? Nessa imagenzinha aqui da ativação do meu filtro K, para todos os Ks desse WK multiplicado por cada uma dessas posições aqui. E ele faz um malabarismo matemático aqui, que ele basicamente tira assim, esse somatório. E ele diz que, olha, o meu mapa de ativação, ele é o somatório em K, para os K-filtros que eu tenho, né, do peso WK para cada uma das classes, então W1, W2, WN para essa classe, vezes o filtro, esse filtro K. Então, esse WC de K aqui, ele vai dar a importância dos filtros K para essa classe C especificamente, e isso ele aprende. Então, nessa imagem aqui, ele tem exatamente isso. Ele tem um W1, W2, WN para essa classe Australian Terrier aqui, e ele vai ter as ativações na imagem. E aí, quando ele somar isso tudo aqui, ele vai ter esse blob aqui de ativação, onde, né, essas convoluções foram importantes para essa classe especificamente. E aí, depois que ele consegue treinar isso e ter essa imagem MC, né, que ele constrói assim, ele consegue pegar uma classificação, por exemplo, de atividade, escovar os dentes, né, ou cortar a árvore. Ele consegue verificar que, para essa classe, né, escovar os dentes, o que foi importante para ele conseguir classificar isso. E você vê que ele ativa realmente a região da boca e a mão segurando uma escova. Então, é muito interessante o resultado que ele tem disso, né, para você começar a entender como é que as redes funcionam, né? As pessoas falam disso aqui para interpretability, esse tipo de coisa nessas redes. E para cortar a rede, ele consegue localizar uma pessoa, então é importante que tenha uma pessoa aqui e algum instrumento que ela usa para cortar. Ele usa isso, consegue ver isso para classificação também. Então, aqui é um DOM, por exemplo, né? Você vê que para palácio, para classe palácio, né? Ele ativa isso aqui, como se fosse muito importante ele ver esse pedaço do prédio. Para DOM, ele ignora essa parte aqui, para ele é importante só ver esse pedaço da imagem. Para a igreja, ele junta esse pedaço aqui, é engraçado, né? Que realmente parece um pouco... Se fosse uma igreja, não existe igreja que tem esse pedaço, esse prédio aqui do lado. Então, ele consegue ativar isso. E aí vocês podem imaginar já a partir disso que você consegue fazer algumas coisas, né? Então, se você quisesse segmentar, apesar de ser bem blurred aqui, você pode botar um limiar e você consegue ter uma segmentação que não vai ter uma definição muito boa. Mas para localização é razoável. Ele bota esse limiar, acha o bounding box e ele consegue os resultados que são razoáveis, considerando que você não tem nenhum bounding box na notação. Então é bem interessante nesse sentido.
Bom, e aí o último tópico que eu vou falar é sobre aprendizado autossupervisionado, né? O que eu faço quando eu não tenho anotação. E aí, essa área especificamente, né, tem várias coisas que você poderia fazer, né, quando você não tem anotação. Então, essa é uma das coisas que você pode fazer. E nesse caso, qual é a definição, né, que o Zisserman lá dá? Ele diz que é uma forma de treinamento não supervisionado em que o próprio dado que você tem provê a supervisão. Você vê que é autossupervisionado, continua sendo um método supervisionado, né? Mas você gera a sua anotação automaticamente a partir do próprio dado. E aí aqui tem um exemplozinho que eu acho interessante, que é desse puzzlezinho aqui, que ele diz, olha, tem aqui uma imagem de gato. Ou de qualquer coisa, né? Não precisa ser do gato, precisa ser de qualquer coisa. Será que eu consigo predizer a posição relativa de um pet em relação ao outro? Será que eu consigo dizer, olha, esse cara aqui está nessa posição aqui em relação a esse outro, né? Para você treinar uma rede que faça isso, né? Esse classificador, no final das contas, que seria um classificador, você consegue criar a sua apresentação sozinho. Basta você fazer um monte de bounding box na sua imagem, distribuir em posições que você já conhece e você cria o seu conjunto. Então, a sua anotação, quem fez foi você mesmo, de uma maneira automática. Você tem um algoritmozinho que eles chamam esse algoritmozinho de criar esse dado anotado primeiro de pre-task task. Então, é uma tarefa de pretexto, que eles chamam. E aí aqui eles falam que tem vários, né? Tem vários possíveis, e aí aqui de novo um survey, que ele fala, olha, você pode fazer coisas que são baseadas em modelos de geração, então, por exemplo, você pode fazer em painting, você pode, né, basicamente, você pode tirar um pedaço da imagem e treinar uma rede para aprender a reconstruir, que é esse in painting. Você pode aprender uma transformação geométrica, você pode criar métodos de segmentação semântica, detecção de contorno, e fazer a sua rede aprender a detecção do contorno, de uma maneira um pouco mais robusta. E você pode fazer outras coisas, do tipo aprender a correspondência entre visual do que está sendo falado. Então, você conseguir localizar pessoas e do que está sendo falado a partir da imagem da boca só, dado que você tem o áudio. Então, você consegue pegar o seu conjunto de treinamento a partir de coisas multimodais, por exemplo. E aí, o exemplo que eu vou dar aqui, de self-supervised, é de um artigo meu também desse ano, que saiu na Transactions da Geoscience Remote Sensing, em que o contexto desse artigo ele da indústria de óleo e gás. Então, basicamente, o objetivo desse trabalho é atenuar esse ruído chamado ground roll em imagens sísmicas, né? Então, o que são as imagens sísmicas, em primeiro lugar, né? Porque é uma coisa um pouco específica, então eu vou só contar primeiro o que é. A imagem sísmica ela é como se fosse ela é uma espécie de ultrassom da Terra. Porque as pessoas, quando vão pegar óleo ou gás, né, elas furam um poço que chega até o depósito de óleo ou gás, aí elas injetam um material aqui que força esse óleo ou gás para cima e ele consegue recolher o óleo ou gás. Essa é a ideia básica, né? Muito simplificada, porque eu não sou geólogo, geofísico, nada disso, né? E como é que eles constroem, como é que eles sabem onde que eles têm que perfurar e qual é a profundidade que eles têm que perfurar? Eles fazem essa imagem sísmica. E essa imagem sísmica ela é composta basicamente, o cara ele faz uma explosão na terra, ou aqui no caso na água de um navio, por exemplo, ele bota um shot de ar e aí ele gera uma onda acústica que passa pela terra toda, pelas camadas todas de terra e vai voltando para um monte de espécie de microfone que ele tem, formando um grid regular ali para captar a volta dessa onda acústica. E aí, dependendo da densidade do material, a velocidade de propagação dessas ondas vai mudando. E aí existe uma transformação matemática que ele consegue recuperar a densidade dos materiais a partir disso, e isso é a imagem que ele tem. Então, uma espécie de ultrassom, ou mistura de ultrassom com tomografia do solo. E aí, só que qual é o problema? Quando ele faz essa explosão, as camadas mais superficiais balançam. E esse balanço das camadas mais superficiais cria esse ruído aqui, que é o ground roll. E é isso que eles querem remover. Eles querem basicamente que essa imagem aqui, que está na esquerda, ela se pareça com essa imagem que está aqui na direita. Vocês podem perceber que ele afeta só uma área da imagem, né? Tem aqui uma área grande de sinal, que é o que eu vou tentar me aproveitar.
e eu tenho uma área aqui que é afetada pelo ruído. Primeira coisa que eu tive que fazer, e aí tem a ver com aquela coisa lá do noise labeling que eu já apresentei para vocês, foi treinar uma rede para detectar onde tem ruído, né? Porque esse ruído aqui, ele sempre tem esse formato meio assintótico aqui, mas ele pode ser menor, pode ser maior, ele pode ter uma curtose maior ou menor, enfim, ele varia. E aí, basicamente, o que eu fiz foi que, a primeira coisa que eu fiz foi que eu treinei uma rede de detecção, peguei algumas amostras desse lado que eu considero que tem ruído, e desse lado que eu considero que só tem sinal. Treinei uma rede de detecção. Você vê que aqui eu só tenho sinal, mas aqui eu tenho um monte de tile que tem sinal e alguns tem sinal e ruído, né? Tem ruído embutido. Mas, na convergência, a rede ela aprende a detectar o que é ruído e aprende a ignorar. É óbvio que a minha acurácia, né, a minha probabilidade de acertar, ela não vai ser muito alta, porque esses erros aqui ele vai ter que, se ele treinar bem e convergir, ele vai ter que errar. Então, se ficar uns 70%, tá bom. Mas você vê que a ativação dela lá no final, ela consegue mapear bem o que é essa área com ruído. E depois que eu tenho eu mapeei essa área com ruído, aí eu treino uma rede de segmentação, que é 1D. Então, eu pego cada uma dessas colunas aqui e digo, olha, o que está aqui, nesse pedaço daqui, né, tem ruído, que é esse sinal aqui super forte e estranho, e o que está nesse pedacinho aqui eu considero que é sinal. E aí treino uma rede para segmentar, ou seja, para dizer nessas colunas o que é o que. E aí eu consigo uma coisa bem mais definida do que é sinal. Bom, dado que eu tenho essa área de sinal, e essa área de sinal, né, e essa área de ruído, aí é que começa o self-supervised exatamente, né? E aí, a primeira coisa que eu faço é explorar quais são as características, né? Basicamente, o que eu gostaria é que essa área aqui de sinal mais ruído, que ela ficasse parecida com uma área de sinal. É isso que eu quero. E eu tenho uma área que é só sinal. Eu vou tentar aprender com isso. E aí, esse ruído de ground roll, ele é caracterizado fundamentalmente, como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho em vermelho uma amostra do que é ruído com sinal, né? E uma amostra aqui do que é sinal. E aí eu pego o espectrograma disso. Vocês vão ver que o sinal ele tem uma potência grande, o ruído, né, ele tem uma potência grande em frequências mais baixas, e o sinal ele tem uma potência grande em frequências mais altas um pouco. Qual é o problema? Se eu pegasse aqui e fizesse, olha, eu consigo achar com uma frequência de corte, né? Eu consigo remover a parte de componente de sinal, de ruído aqui, eu consigo remover, mas eu vou remover junto todo esse componente de sinal de baixa frequência que eu não queria remover. E aí o meu objetivo é treinar uma rede para que eu consiga remover esse componente de ruído, mas eu consiga reconstruir esse componente de baixa frequência de sinal, né? E aí a primeira coisa que eu faço é que eu separo o meu sinal, né, num componente de baixa frequência. Então, o meu SL aqui é um sinal, a parte do sinal que é menor do que essa frequência de corte, o meu SH é meu pedaço de sinal maior do que a frequência, então é uma parte de frequências altas, e a mesma coisa para o ruído. Então, tem SL, SH, NL e NH. E aí, o meu mapeamento, na verdade, se vocês forem reparar, essa área aqui, ela é sinal mais ruído, né? Então, no mapeamento, eu tenho nessa área 1, que é essa área toda aqui que eu tenho o meu S1 de L, S1 de H, N1 de L e N1 de H. Tudo isso somado. E na minha área de sinal, que é uma área diferente, eu tenho o meu S2 de L e o meu S2 de H, ou seja, componente de baixa e alta frequência de uma área diferente, S2. E o meu objetivo, no final das contas, é pegar um S1, o componente de sinal 1, de S1, e reconstruir o S1. Então, como é que eu vou fazer isso se eu não sei quem é o S1? É isso que a gente vai aprender. O que eu fiz aqui, basicamente, foi que eu sintetizei, eu usei de novo, né, essa rede condicional que a gente já aprendeu naquele primeiro problema que eu apresentei. E eu usei uma rede, eu usei uma forma de eu parear amostras que não eram pareadas, né? Então, aqui eu tenho um bloquinho de sinal, então é um pedacinho aqui, né, da minha área de sinal, um bounding box aqui na minha área de sinal. Eu tenho outro bounding box aqui na minha área de ruído, sinal e ruído. Calculo a componente de alta frequência dos dois, calculo a componente de baixa frequência dos dois, e eu sintetizo um novo, né, que é a mistura do componente de alta frequência de sinal com componente de baixa frequência de ruído. É isso que eu estou fazendo aqui. E esse mix de noise aqui,
eu pego e digo, olha, eu sei qual é a referência de sinal para esse cara. É esse sinal completo com as duas componentes de baixa e alta frequência. E é isso que eu estou dizendo aqui nessa fórmula, né? Então, eu peguei minha alta frequência, S2H, peguei minha baixa frequência de ruído, que é o meu S1 de L, né, com N1 de L, porque eu pego as componentes tanto do sinal de ruído, não sei separar ainda. Eu digo que a somatória desses, eu vou mapear para esse S2 de L, S2 de H. É isso que eu vou querer fazer. E eu conheço esse cara, né? Quando eu faço esse mapeamento, o que eu quero? Eu quero conseguir transformar, manter esse meu S2H, a primeira coisa importante, que é o que eu já tenho aqui em algum momento. Eu quero aprender a eliminar a parte baixa de frequência. E eu quero aprender a transformar esse meu S1 de L em S2 de L. Né? Como é que eu faço isso para treinar? Eu apresento várias amostras para um dado ruído, um dado componente baixo de ruído aqui, né, esse vermelhinho, eu apresento vários componentes altos de sinal diferentes. E aí, quando ele apresenta vários, né, eu crio várias amostras com o mesmo componente baixo de frequência, eu vou fazer a minha rede aprender a eliminar esse componente baixo de ruído aqui, e ele vai aprender também a ignorar esse componente baixo de sinal do 1. Porque todo o mapeamento que ele teve era para S2 também. Então, ele falou assim, olha, o que eu tenho que aprender a fazer, a partir de um S2 de N, que eu tenho, né, de 2 a N, vários, eu tenho que aprender a reconstruir esse carinha aqui a partir desse high. Eu tenho que aprender a reconstruir o low dele, porque esse S1 de L aqui não me dá informação da área que eu preciso. A rede ela vai aprender basicamente a eliminar esses dois caras, né, esses dois componentes. Quando ele apresenta dessa maneira, né, com vários pedaços de alta frequência de sinal, ele vai aprender a eliminar o componente baixo de ruído da área 1, o componente baixo do sinal da área 1, e vai aprender a reconstruir o componente baixo do sinal a partir do componente alto do sinal para a área que ele quer mesmo, né, que ele precisa mesmo. Então, aqui, isso no treinamento. Aí, no teste, o que eu apresento para ele no teste, né? No teste, eu vou ter aqui uma região de ruído, né? Ela pertence a essa área de ruído, vou ter um tile que pertence a essa área de ruído, e eu vou gerar pelo meu gerador. Treinei a minha conditional gain para aprender a fazer aquela transformação, e eu vou aprender a gerar, a minha saída vai ser o que o gerador disser. E aí, esse mapeamento do gerador no teste, a gente vai ver que eu vou ter como entrada no meu X, né, o componente de baixa e alta frequência de sinal da área 1, o componente de baixa e alta frequência de ruído da área 1, e na saída ele vai aprender a eliminar esse componente de baixa de 1, que a gente já viu, vai aprender a eliminar esse de baixa da área 1 aqui também de sinal, vai manter a componente de alta frequência de sinal, e esse N1 de H eu nunca ensinei para a rede como é que ela faria para se desfazer, mas ela nunca viu. Né? No meu componente de sinal, que a minha rede aprendeu a reconstruir, nunca tem ruído. Então, ela não sabe o que é esse cara aqui. Então, eu assumo, apesar de eu não ter tratado isso diretamente, eu assumo que a rede não vai reconstruir esse cara aqui, porque ela nunca viu, não sabe como reconstruir. Então, ela não vai reconstruir nada de ruído. E aí, basicamente, com essa rede treinada, eu consigo fazer a minha reconstrução do sinal, a filtragem do ruído no sinal. E aí, vocês vão ver aqui, a imagem de entrada é essa. Eu tenho aqui um ruído de ground roll gigante, aqui, né, bem forte. Aqui é o filtro do especialista. O especialista ele filtra, na verdade, é um trabalho que demora meses. Geralmente demora uns de 3 a 6 meses. E eles fazem um trabalho que eles ficam verificando cada componente de frequência, reconstroem a imagem sísmica inteira, mandam para algum intérprete para ele olhar, fala, olha, tem esse pedaço aqui que está ruim, aí volta, o cara ajusta o componente de frequência para determinada região, então é um processo super demorado. E aí aqui a gente tem o nosso resultado com esse algoritmo. Que vocês veem que a textura do que a gente consegue reconstruir aqui, ela parece mais com a área de sinal do que a do especialista, né? Você vê que o do especialista ele é um pouco mais borrado, assim, tem menos componentes de alta frequência aqui. Que é o que ele tem que fazer lá, no final das contas, o contrapeso que ele tem que dar. Ou ele deixa ruído, ou ele acaba limpando demais o sinal. Então a gente consegue um resultado bastante bom. Quando a gente compara nas métricas lá, né, você vê que o nosso, aqui você tem o nosso esse preto, você tem aqui a frequência do sinal, né, o espectrograma do sinal. Você vê que o dele está deslocado um pouquinho para cá. E o nosso está mais próximo do que é o do sinal. Então a gente consegue uma reconstrução mais fidedigna. E se a gente especializa isso para todas as imagens que a gente tem, também dá para ver que
o nosso resultado quanto mais verdinho, melhor, né? O nosso resultado dessa linha aqui do meio, para ver que o nosso resultado, de modo geral, é melhor para as várias métricas que a gente fez para avaliar isso. E é isso, basicamente. Eu passei um pouquinho do tempo, mas tentei dar uma corridinha aqui no final para não passar muito do tempo, mas a ideia era basicamente essa, né? Dar um overview do que é possível fazer nesse tipo de contexto, né, em que o nosso dado de treinamento não é exatamente o que a gente sempre vê com Deep Learning, que é ser um conjunto gigantesco bem anotado, né. Posso falar aqui ou tem que falar para dentro? Estou tentando... Então, Dário, estou voltando aqui. Religuei aqui a minha câmera. Eu queria passar para as perguntas. Eu estou aqui aguardando algumas pessoas lá no chat fazer alguma pergunta, mas eu tenho algumas perguntas também. Né? Nós, aqui no nosso grupo, a gente tem trabalhado com alguns problemas que têm similaridade, né? Na verdade, a questão de você ter o conjunto suficiente de dados de treinamento para treinar um algoritmo de Deep Learning é um problema ainda em aberto. Né? Ou que tem soluções ainda razoavelmente parciais, porque isso é uma limitação muito grande. Você tem que ter um tamanho de conjunto de treinamento que seja suficiente para treinar milhões de parâmetros. Né? Você tem redes aí na ordem de milhões de parâmetros. Então, para treinar milhões de parâmetros, você tem que ter, no mínimo, milhões de conjuntos de treinamento, de elementos de treinamento, o que não necessariamente é prático. É claro que com algumas técnicas você pode reduzir essa expectativa, né? Mas, de qualquer forma, vai de muitos milhões passa a ser algo na ordem de milhão, né? Ou de centenas de milhares. Você crê que no futuro razoavelmente próximo a gente pode tentar substituir essa necessidade, essa demanda intensa de padrões de treinamento por métodos fracamente supervisionados ou semi-supervisionados? Não sei como a gente pode chamar, né, essas técnicas, né? Essa taxonomia ainda está meio em construção, né? Não, com certeza. Na verdade, isso já né? Os papas, né, de Deep Learning, né, de Machine Learning, eles já falaram isso antes, né? E já está acontecendo essa transformação. Hoje em dia, você pedir um conjunto com milhões de amostras não é nem mais necessário, na verdade, né? Então, existem várias coisas que você pode fazer para você aprender, porque a rede, ela, na verdade, ela perde boa parte do que ela precisa de treinamento, né? É para aprender um monte de features que você consegue aprender de maneira não supervisionada. O que você precisa para o seu teste específico de classificação e segmentação, normalmente é um pedaço que dá para ser atingido com poucas amostras, razoavelmente, né, relativamente ao que você precisa para treinar todas os features que você precisa, né, para conseguir fazer a classificação. Então, hoje em dia já tem um monte de técnica para fazer isso, e isso na verdade, já é uma realidade, né? Não nos últimos 2 anos, né, já tem acontecido isso, e eu acho que a tendência é ser cada vez mais verdade isso. Então, acho que isso aí é uma realidade. Chegou aqui. A outra coisa que eu fiquei curioso, né, que é o seguinte: você mostrou essa aplicação da sísmica, né, que é uma aplicação muito interessante,
E aí, às vezes, eu fico pensando, né, qual é a comparação de tempo que você leva, de tempo e de exatidão, entre o que o teu método pode produzir. Imagina que ele está colocado em produção, com todas as... Ele virou o estado da arte, tá? Colocado em produção. Quanto tempo ele leva para botar um campo, ou te dar informação que permite você colocar um campo em produção, em relação ao tempo que fosse feito por esse vai e vem das análises manuais, né? E o quanto isso pode retornar em ganho, né? Em termos de precisão também. Então, nesse projeto, né, o objetivo era realmente reduzir de meses para semanas, né? Era uma coisa... Semanas, poucas semanas, né? Dias. Então, uma redução realmente muito grande, porque imagina que você... para treinar um modelo desse, você leva, sei lá, alguns dias. Alguns poucos dias. E depois para testar também, né? Você consegue paralelizar, se você tiver uma estrutura, né, computacional, você consegue paralelizar o processamento e você processa um dado gigantesco em poucas horas também. E eles levavam meses, né? Tipo, de 3 a 5 meses, normalmente, dependendo do campo, né, da complexidade da geologia e tal. Então, uma redução muito, muito grande. E existe, óbvio que existe a coisa de você conquistar o cara lá que é o geólogo, né? Então ele tem que confiar que aquele resultado é bom. Mas a gente, fazendo previsão com um material que você pega, você fura o poço, né? Você consegue pegar o material mesmo, né? E avaliar a densidade, você consegue ver a correlação entre essa densidade e o que você tirou depois com inversão a partir da imagem sísmica, né? E o que o nosso método gerou, para ser melhor, ele tinha uma correlação mais alta também. Então, parece realmente que ele melhora a qualidade do dado, que a filtragem é melhor do que a do especialista, que é um cara treinado para fazer essa filtragem, né? Então, que é um processo complexo que ele faz o melhor que dá para ele fazer, né? Mas como ele não tem esse componente de reconstrução do sinal que foi destruído pelo ruído, e a rede consegue fazer isso, esse ganho, não existe uma combinação de filtros dele que consiga gerar essa reconstrução, né? E essa síntese permite esse tipo de coisa. Então, é um ganho de qualidade que, se você consegue treinar bem o modelo, né, é significativo. Realmente, e para quem entende um pouquinho de indústria de petróleo, né, qualquer ganho que você tenha em termos de tempo milhões e milhões de dólares, né? É uma coisa que rapidamente você paga o investimento. É uma escala, né? É uma escala muito grande, né? Então, realmente é impressionante como você consegue ter uma filtragem, chamemos isso de uma filtragem, né? Mas você tem uma filtragem muito mais limpa, muito mais... Eu olhei para a imagem, para mim, para a imagem da sísmica, ela era muito mais natural do que a que o especialista conseguiu produzir, né? Claro que ele tem filtros muito mais padronizados, com frequência de corte e tal, né? Mas isso realmente possivelmente fornece um ganho econômico que compensa o investimento em tecnologia, né? E eu acho que, se você for pensar também nesse retorno, né? Eu acho que realmente é algo que me impressiona. E eu queria saber, assim, tem uma outra pergunta sobre isso, né? Você, uma vez que você treinou uma rede num certo, digamos, num certo campo de petróleo, né? É possível usar a mesma rede para um outro campo
análogo, que tenha características análogas, ou você tem que retreinar o modelo? Então, ele teoricamente é possível, se a geologia for parecida, né? Teoricamente é possível. O problema do ground roll, né? E aí por isso que tinha essa necessidade de ser um método não supervisionado, né? É que o padrão do ground roll ele varia da camada superficial, né? E essa camada superficial ela varia muito. Então, apesar do padrão da sísmica, da parte de sinal ser parecido, o padrão do ground roll pode variar muito. Se o cara, por acaso, fez uma explosão em cima de um lago, ou se o cara fez uma explosão numa estrada, ou fez uma área de floresta, tudo isso faz variar muito o padrão do ruído. Então, isso para eles é um problema, e, na verdade, um método supervisionado, nesse contexto, não é útil por isso. Porque você não consegue, para você gerar o dado de notação, né, o dado de referência, para esses bancos, você teria que criar a imagem filtrada para todo o dado que você coletasse. E aí, na prática, isso já resolveu o problema. Então, o bom de você ter um método auto-supervisionado nesse caso é que para todo dado que você receba, um cubo de uma geologia dada ali que você tenha, né, não é você treinar para cada imagem, mas para aquele tipo de aquisição naquela geologia, você consegue treinar um modelo, né, em alguns poucos dias, que vai servir bem para aquele dado especificamente, porque ele é treinado para aquele dado. Então, você consegue uma qualidade maior e você continua não tendo dependência nenhuma de anotação. Então, o método supervisionado, nesse caso, não era uma possibilidade para eles, né? Remover ruído usando o método supervisionado, porque o padrão do ground roll varia. É uma vantagem grande dessa abordagem autosupervisionada nesse caso. E você está falando de uma indústria que, né, move, em termos de energia, boa parte do mundo, né? Então, qualquer ganho, você agrega competitividade a uma empresa, porque se for pensar no tempo entre a descoberta, a possibilidade, a sondagem que é feita, etc, etc, etc. Só de você economizar em sondagem, se você tiver a garantia de que a sua análise está exata, você pode eliminar meses de sondagens, né, de perfurações, Então você passa, porque hoje em dia, por exemplo, no pré-sal é algo na ordem de uns 10 anos, desde a descoberta até começar a produção em escala, né, de produção mesmo, né? Demora quase 10 anos, algo nessa ordem de grandeza. Qualquer um que consiga fazer isso, reduzir de anos, é claro que essa etapa que você trabalhou, né, é uma das etapas, é uma etapa importante, que é uma etapa fina, né? Às vezes você vai perguntar para o especialista o que está acontecendo aqui, ele vai dizer, porque eu sei, né? Você deve ter se deparado com isso, né? Não sei quanto contato você teve com os experts da análise desse tipo de dado, né? Mas muitas vezes eles falam porque eu sei, né? Eu conheço a região, já tive dado próximo da região, etc, etc. Então, fora que também é um recurso humano extremamente desenvolvido, né? Se você acha que uma tecnologia é cara, né, seu desenvolvimento, mas o HH desse especialista de sísmica também é caro, né? Então, de qualquer é um processo forma... que ele é interativo em várias escalas, né? Você imagina que se o cara ele tem uma imagem, que ele está satisfeito, que ele conseguiu segmentar, identificar exatamente onde ele tem que perfurar, qual a profundidade, qual o tamanho do depósito, etc. Algumas vezes eles chegam, tem tudo isso, vão lá, furam, e quando chega lá não tem. deu ruim. Aí volta porque o processamento era errado. Às vezes estava dependendo da profundidade, né, esse erro ele vai aumentando. Então ele fala assim, estava algumas dezenas de metros abaixo,
Algumas dizendo assim, o cara não vai ficar furando para ver até onde, né? A esmo, né? Não faz Custa isso. pra caramba uma sonda, né? Exato. E aí ele fala, não, volta. Aí você volta para o processamento do dado. E aí, às vezes, um negócio que demora 1 ano para você chegar a furar um poço, aí você bota aí mais 1 ano, porque começa do zero, né? Então, você ter uma precisão alta, uma precisão de muita qualidade, né, para eles é muito importante, porque às vezes você corta metade do custo, né? Ou mais, dependendo do número de iterações que você faz. É Economia impressionante. gigantesca. Economia gigantesca. Uma vantagem competitiva gigantesca também. Se você tem economia, né? Para uma empresa que tem a tecnologia que acelera esse processo, ela está na frente das outras, porque o tempo entre participar de um leilão, pegar sísmica, analisar e executar, extrair óleo em quantidade sistemática ali, né? Vira uma coisa muito menor, né? Então, são tecnologias muito finas, né? Que apesar de essas técnicas de deep learning não terem sido pensadas para isso, mas a versatilidade que a gente tem experimentado nessa área, ela nos dá essa percepção de quão disruptivo é o deep learning, né? Não só na parte de visão computacional, mas para análise de dados de uma forma geral. A gente tem trabalhado alguns problemas no nosso grupo relativos ao uso de GANs também, adaptação de domínio, uma coisa que eu nunca... Né, toda vez que a gente trata, né, ou há 5 anos atrás, toda vez que você trata um novo domínio em termos de processamento de imagem, eu vou analisar um outro local, né, uma outra imagem, por mês, mesmo que a aplicação seja análoga, você tem um outro domínio e vai ter que treinar tudo do zero. A gente tem conseguido resultados muito interessantes que vão ser apresentados em breve aí sobre adaptação de domínio usando o GAN também, né? Então, cara, isso realmente... E não é só para classificação, né? Ela também faz geração de dados, né? Como você fez ali naquela aplicação do câncer de pele, né? A gente tem feito umas coisas ela tem avançado muito nessa... Por isso que essa apresentação eu fiz sobre essa coisa de Towards Supervised Learning, né? Ela tem avançado muito sobre eliminar essa necessidade de você ter um treinamento com dados gigantesco ou ter que retreinar se você tem um dado parecido. Tem muita coisa nesse último ano, né? Assim, a agenda de aprendizado de representação visual, né, que é uma coisa não supervisionada, assim, avançou imensamente, assim, uma coisa que tem a ver um pouco com essa coisa de adaptação de domínio, tem a ver com N tarefas que você queira fazer depois, mas é isso, você realmente começar a aprender, olha, primeiro eu quero aprender o que é importante de informação para conseguir fazer alguma coisa depois, seja segmentar, seja classificar, seja fazer uma regressão, o que você queira, né, mas você não precisa de um volume gigantesco de dado anotado para você aprender a representação. Você pode aprender a representação só do dado. E aí você deixa para aprender o teste que você quer específico, né? A partir de uma rede treinada que já sabe já sabe ter uma representação eficiente de um dado, qualquer que você tenha, com os dados que você tenha. E aí você só faz ali um treinamento pequeno, que pode ser às vezes até uma classificação linear, um classificador linear, a gente já resolve o seu problema. Como você é muito eficiente, né? Similarity Learning, por exemplo, né? Por exemplo, Contrastive Learning, tem uma série de áreas aí. Um espaço desse de embedding ou de representação. Que a gente sempre sonhou com isso, né? Na época que a gente trabalhava lá com o discriminante Fisher, por exemplo, né? Obter uma representação que tornasse os dados de uma mesma classe compactos, né? O espaço
daquela classe compacto e separado das outras classes, né? Todas as classes compactas separadas entre si no espaço de representação. Né? Exato. E realmente essas técnicas estão nos dando essas possibilidades numa escala, numa ordem de grandeza muito maior do que a gente espera. E assim, uma coisa que eu preciso dizer aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Que às vezes você tem um paper de 4 anos atrás, já pode ser muito velho para essa área, né? Ela está avançando numa velocidade, né, que às vezes você precisa citar a referência que saiu agora, que saiu em 2020, né, ou que saiu em 2019, 18, já pode estar meio desatualizado, porque tem muita coisa acontecendo, muita publicação boa em archive da vida também, né, a gente que tem um sistema que é muito voltado para artigos em periódicos, mas os periódicos não estão dando conta da velocidade dessa área, muitas vezes. Né? Sei lá, tem periódicos que têm tempo de análise de 1 ano, 1 ano e meio, entre a submissão e a publicação da versão final. Isso nessa área desatualizou, né, a tua contribuição. Né? Então, né? Mas não me chegaram nenhuma pergunta aqui, além das que eu já tinha, aqui pelo chat, então eu vou te agradecer, Dário, agradecer imensamente aí pela sua presença hoje. É um enorme prazer ter você conosco, né? Para dizer assim, se você lembrar daquela segmentação do tecido mole, do tecido ósseo, da árvore vascular. Em algumas apresentações ainda mostra aquela imagem que você produziu naquela época, que ela é bem interessante, é chamativa, né? Então, ainda uso aquilo em algumas apresentações básicas ali para os meus alunos de mestrado, né? E é sempre um prazer estar com você. Queria agradecer muito aí a tua disponibilidade, né? Agradecer à IBM por ter permitido você participar aí com a gente. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade de falar com vocês, né? E é sempre bom, né? Te reencontrar. É muito legal. Tá bom, querido. Muito obrigado. Vou fechar aqui o stream. Tá bom. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau, tchau.